Olá, eu sou o Júlio Felipe e hoje eu vou contar para você um resumo da minha história. Eu nasci em 1978 na cidade de Sarzedo, um pequeno distrito de Ibirité, que hoje é uma cidade pertencente à região metropolitana de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Morei em Sarzedo até 2012 e depois mudei para Belo Horizonte, onde vivo até hoje. Minha infância não foi muito fácil. Minha mãe conta que nasci prematuro e ficava sempre muito doente. Em casos de emergência, o atendimento era muito longe e complicado. Foram momentos difíceis, enfrentados e superados. Minha mãe nem quis ter outro filho, para não passar novamente por isso. Minha educação escolar foi também muito precária. Não que meus pais não quisessem que eu estudasse, mas por dificuldade no acesso a uma educação melhor. Um fato influenciador também foi o meio em que vivi, pois meus pais estudaram apenas até o ensino fundamental. Coloquei na minha cabeça que não precisava estudar, pois meu pai conseguiu cuidar da família e ter uma casa com escolaridade incompleta. Na minha adolescência, meu pai trabalhava no transporte coletivo da cidade como cobrador de ônibus. E nessa época, o distrito já havia se emancipado. Estudei até a 4ª série do ensino fundamental e larguei a escola, assim como fez meu pai. Até os 16 anos, eu ajudava minha mãe nos afazeres de casa. Ficava louco para trabalhar e ter meu próprio dinheirinho. Fui trabalhar em um supermercado da cidade como embalador, mas fazia outros trabalhos também. Mesmo sendo muito franzino, pegava muito peso. Até aí não tinha caído a ficha que não suportaria a vida toda trabalhar pegando peso. Mas por incrível que pareça, esse tempo todo eu não abandonava os livros. É engraçado porque ao mesmo tempo que eu achava que estudar não era necessário, eu adorava estudar e nunca parei de estudar por conta própria. Nessa época não existia pesquisas na internet e nem computador pessoal. Possuíamos enciclopédias de diversas disciplinas. Sempre fui muito curioso e autodidata. Com 18 anos comecei a trabalhar na mesma empresa que meu pai trabalhava, como cobrador de ônibus. Trabalhei por 7 anos nessa profissão. Os rumores da substituição do cobrador pelo motorista remontam a essa época. Comecei a me preocupar, pois o que pensei que não era importante e que minha vida estaria feita com o cargo que possuía, estava agora recebendo ameaças de acabar. Fiquei sabendo que na cidade existia o Telecurso 2000. Não hesitei e voltei a estudar. Concluí o ensino fundamental e médio em 1 ano e meio. Comprei meu primeiro computador do tesoureiro da empresa. Ficava encantado com as possibilidades que o computador oferecia. Aprendi fuçando, mas o que mais me encantou foi a possibilidade de fazer programas de computador. Nesse meio tempo, tirei minha habilitação e logo mudei de categoria, decidindo trilhar a carreira de motorista de ônibus, pois estava na minha zona de conforto. Um dia dirigindo o ônibus pensei, com a inteligência que tenho, vou ficar a vida toda fazendo a mesma coisa todos os dias? Meus tempos de aprendizado e pesquisa realizado no computador me mostraram possibilidades reais que eu poderia trilhar. O fascínio era tanto que tive que cancelar a internet na época, pois meu salário não dava para pagar a conta. Na época, a conexão era discada e tinha horários para acessar e conseguir preços acessíveis. Mas comigo não era assim. Esses longos períodos na internet não era jogando ou acessando as coisas aleatórias. Tinha conhecido as linguagens de programação, mais precisamente o BASIC. Essas descobertas me fizeram responder meu questionamento agressivamente e abandonei a carreira de motorista, da qual totalizava 3 anos, perfazendo 10 anos nessa empresa. Decidi que seria empreendedor, peguei meu acerto e montei uma sociedade, numa escola de informática na minha cidade. Paguei um preço alto, precipitei, quebrei a cara e fiquei na pior. Resolvi abandonar tudo novamente e voltar a ser empregado. Minha mãe, que acreditava numa carreira sólida como a do meu pai, já estava revoltada com minha saída da empresa.
com a desfeita da sociedade a deixou mais triste e preocupada. Nesse período, eu estava cursando vários cursos de informática avançada, web design, design gráfico e programação de computadores, em uma escola conceituada de informática. Para minha surpresa e alegria, meu professor foi-se coordenador da escola e me deu a oportunidade de assumir o cargo de professor dessa escola. Aceitei, mas foram momentos de muitos desafios e aprendizado. Minha primeira turma foi de Excel avançado com programação VBA. Com 3 anos nessa escola, já estava lecionando todos os cursos oferecidos, exceto os administrativos e contábeis. Apesar dos desafios, aquilo é que fazia meus olhos brilhar. Estava unindo as duas coisas, a programação e a paixão por ensinar. Para aperfeiçoar a prática de lecionar, comecei a cursar pedagogia. Para quem estava na zona de conforto, agora vivia uma turbulência de novidades. A grande virada começa quando, em um dos cursos de programação, conheci uma aluna exigente e excepcional. Chegou na escola e pediu o melhor professor que a escola possuía. E adivinha quem foi indicado para lecionar? Eu. Fui um pouco resistente no início, pois me achava incapaz de enfrentar desafios muito grandes. Não foi apenas por vontade de lecionar melhor que estava na pedagogia, mas porque não acreditava que era capaz de cursar algum curso na área de tecnologia. Após um mês lecionando para essa aluna, percebi que ela também era apaixonada por tecnologia e, entre códigos e conversa, acabamos namorando. Não deu outra e em 6 meses estávamos casados. Essa aluna é a Helena Oliveira, minha esposa e parceira. Foi ela que trabalhou minha autoestima e me deu o empurrão necessário para alavancar na carreira. Enfim, encontrei alguém que acreditou no meu potencial. A Helena nasceu em Belo Horizonte no ano de 1984 e sempre teve tudo o que precisou. A mãe dela trabalhou muito para ela e suas irmãs terem a melhor educação possível. Aos 18 anos, ela começou a cursar engenharia elétrica, onde conheceu a programação e se apaixonou por ela. Mas, após 3 anos, ela teve que trocar o curso para direito, porque ela passou em um concurso público e o horário era incompatível. Mas ela continuou fazendo cursos e se aperfeiçoando em programação. Porém, como nem tudo são flores, passamos apertos financeiros, visto que o salário recebido mal dava para pagar o curso de pedagogia. Ela era concursada, mas possuía seus compromissos financeiros a cumprir. Além disso, a distância de casa ao trabalho era muito longa. Resolvemos que eu deveria largar o emprego e trabalhar em outra escola mais perto de casa. Lecionei por um curto período e me tornei coordenador de cursos. Com a experiência adquirida, resolvemos arriscar novamente no empreendedorismo. Só que agora, com minha esposa e minha sogra, montamos a Informac Núcleo de Aprendizagem, uma escola presencial de cursos de tecnologia. Foi uma excelente experiência, porém, quem é empreendedor sabe que é muito desgastante e, apesar de todo o esforço, após um ano, resolvemos não prosseguir com a escola. Mais uma vez, vi meus sonhos irem por água abaixo. Fechamos a escola e voltei a trabalhar como empregado numa empresa de publicidade como desenvolvedor web. Isso me dava energia, pois fazia o que amo, que é codificar. Como a empresa era pequena, meu salário não era compatível com o necessário para sobreviver, visto que agora possuía família. Abandonei o emprego novamente e entrei em uma empresa de engenharia multinacional, como desenhista operador de AutoCAD. Para quem ama programação, trabalhar como desenhista deveria estar decepcionado. Mas aprendi a aproveitar as oportunidades. Você já viu aquela expressão que as oportunidades passam somente uma vez e temos que agarrá-la? Aproveitei a oportunidade e durante a execução dos projetos, quando surgia uma tarefa repetitiva, eu utilizava meus conhecimentos de programação para automatizar as tarefas no AutoCAD e Excel. Devido a esses conhecimentos colocados em prática, desenvolvi também outras aplicações para cálculos de barramentos e estudos de campos eletromagnéticos. Fui promovido como projetista.
mas não era isso que fazia meus olhos brilharem. Minha entrada nessa empresa atiçou meu interesse pela engenharia elétrica. Comecei a cursar engenharia elétrica, passei nos cálculos, programação, mas quando chegou nas específicas, vi que não era isso que gostava. Transferi para o curso de sistemas de informação. Agora já acreditava mais em mim. Os apertos da engenharia me fez mais forte. Lembro-me de quando estava estudando para o vestibular, ficava apenas assistindo vídeos de matemática, não sabia nem fração direito. Meus conhecimentos eram apenas do telecurso. Certo dia, minha esposa, que já havia passado pela engenharia, me disse: "Você quer fazer engenharia apenas assistindo vídeos? Você precisa praticar." Não deu outra. Comprei cadernos e comecei a devorar a matemática com ela. Na empresa existe um comitê de inovação e, devido aos diversos softwares desenvolvidos, fui convidado a criar o núcleo de desenvolvimento de software. Daí, deixei o cargo de projetista e fui para responsável do núcleo de desenvolvimento de software da América Latina. Lá, meus conhecimentos de programação realmente foram colocados à prova, com diversos projetos web rodando no Brasil e exterior. Nesse momento, senti a necessidade de ter um diploma na área de tecnologia por causa da empresa em que trabalhava. Foi então que eu e minha esposa cursamos junto o curso de Sistemas de Informação. Durante nossos estudos, eu fui promovido a analista de TI pleno e minha esposa também foi promovida para trabalhar com desenvolvimento de sistemas web na empresa em que ela trabalhava. Depois disso, enquanto ganhávamos cada vez mais conhecimento e experiência na área de desenvolvimento de software, tivemos mais uma agradável surpresa. Minha esposa engravidou e tivemos um lindo filho chamado André. Após 3 anos, Deus nos presenteou novamente e tivemos uma linda filha chamada Débora. Com tanto conhecimento solidificado, depositei novamente minha confiança no empreendedorismo, mas dessa vez no online. Montamos novamente a Escola de Tecnologia e Informática Núcleo de Aprendizagem, mas agora à distância. Adotamos também o codinome Casal Dev, para representar eu e minha esposa como um casal de desenvolvedores de software. Com mais confiança e experiência, agora posso trabalhar com os meus 2 sonhos novamente: lecionar e programar, além de alcançar pessoas do Brasil inteiro e de algumas partes do mundo, que me mandam mensagens constantemente de gratidão. Foi então que entendi que não é preciso ter sorte ou um dom específico para realizar o sonho. Basta acreditar e lutar por ele.